Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vou respondendo já a dúvida aí de um amigo, mostrar como que você pode fazer a compensação de diferença que está dando aí na sua máquina, já mencionando que essa diferença em relação à questão da máquina ter uma certa folga, tá ok? Então todo arquivo que a gente corta, essa folga ela vai se manter. Não é uma folga que vai se ampliando. Lembre-se, quando é uma folga que vai se ampliando, uma diferença que vai se ampliando, provavelmente é um erro de calibragem. Eu cortei uma peça com 10 centímetros, deu 1 milímetro de diferença. Daí eu fui lá, cortei uma peça com 1 metro e deu 1 centímetro de diferença. Então aí tem um erro de calibragem. Agora, eu cortei com 10 centímetros, deu 10 centímetros e 1 milímetro. Eu cortei com 1 metro, deu 1 metro e 1 milímetro. Então, existe no equipamento, aí e já fica até uma menção que uma vez eu estava ajustando a minha máquina e eu não conseguia ver lá essa folga e tal. Eu cheguei à conclusão e acabei descobrindo ali o que era. O próprio eixo do spindle, como era aquele spindle chinês, ele tem uma folguinha ali. Então a folguinha, quando é meio milímetro de um lado e meio milímetro do outro, está dando 1 milímetro de diferença. E a folga estava no próprio eixinho ali do spindle quando ele era tensionado, ou para um sentido de corte ou para o outro. Tá? Então vamos lá, eu vou mostrar como você já compensa no arquivo. Então você vai chegar no resultado que você está buscando ali, porque ele já vai ter a compensação de erro dessa folga aí. Fica o convite também para quem puder se inscrever nesse canal aí, dando uma força, que está começando agora, vai ser voltado simplesmente para assuntos relacionados a CNC Router. Quem tiver sugestões de vídeo, dúvidas e coisas do tipo, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu faço um vídeo bacana a respeito do tema. E também fica o convite para participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo também voltado para esse assunto, que é o grupo CNC em Ação. E fica o convite para participar. O grupo também voltado a assuntos relacionados à programação. Quem tiver dicas, quem tiver dúvidas, posta lá. O pessoal também está sempre se ajudando lá para que a gente chegue a uma boa solução. Então vamos lá. Então, mencionando novamente, reforçando esse critério. A folga que está acontecendo aqui na peça é uma folga uma diferença, na verdade, uma diferença em função de uma folga que o equipamento tem que você não consegue tirar. Às vezes, mas tem que consertar, mas dependendo dos componentes, cara, é praticamente impossível. É diferente você falar de um pillow block, a folga que existe num pillow block, ou a folga que pode acabar aparecendo num pillow block ao longo do tempo, com a folga que se tem num patins e guia linear, tá? Que é praticamente zerado. Então tem folgas que não dá, tá? Às vezes a estrutura ali, por mais que você tente compensar, não vai compensar. Estou dizendo na questão de fazer um ajuste, um aperto, tá, ok? É em função dos componentes mesmo. Então vamos supor, eu tenho um círculo aqui, eu criei um círculo exatamente de 100 milímetros, tá vendo? 100 milímetros. E eu vou fazer aqui um recorte por fora, utilizando a fresa de 2 milímetros. Tá aqui, vamos deixar aqui, tá em 3 passes e tal, e vou calcular, tá? E vou colocar lá na prática na máquina, faço o meu recorte. Só que na hora que eu tiro a medida lá, recortei a peça e tirei a medida, eu descubro que essa peça ela saiu com 101 milímetros. Eu coloquei com 100, mas saiu com 101, tem uma folga. E nessa situação de folga, lembre-se sempre que o erro, como é proporcional de um lado e de outro, o erro não é de 1 milímetro. O erro de diferença vai ser sempre a metade disso, já que como trabalha dos dois lados, então a máquina quando ela faz o processo, ela vai de um lado para o outro. O erro de compensação que tem que ser feito aqui, a compensação, é de 0,5, está dando 1 milímetro, mas foge meio para um lado e meio para o outro, que dá 1. Tá? Como que faz essa compensação? Aqui, ó, primeira coisa, às vezes pode ser que o seu Aspire ele não esteja assinalado essa opção aqui, mostrar opções avançadas, tá ok?
Então você coloca aqui, ó. Você vai entrar nesse ponto, ó, que seria aqui, ó, tolerância, tá ok? Esse tolerância que vai fazer essa correção. Então você pode colocar tanto ela para mais quanto ela para menos, tá ok? Vamos supor, na nossa situação, o que está acontecendo? A peça está ficando maior. Ela está ficando maior do que deveria. Então, nessa situação, eu tenho que colocar aqui, ó, menos 0,5. Aquele critério que eu acabei de mencionar. Lembra? É 1 milímetro o erro, só que a gente tem que compensar metade de cada lado. Então, por isso, eu estou colocando 0,5 milímetros. E vou calcular. Então, presta atenção agora aqui, ó. Eu vou até diminuir a velocidade da simulação. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui numa velocidade mais lenta, para vocês verem que, tá vendo? Aqui é a peça que a gente gerou no primeiro percurso. Eu vou simular em cima dela de novo para vocês verem que vai diminuir um pouquinho o tamanho dessa peça. Tá vendo? Conseguiram perceber? Ela diminuiu um pouquinho. Porque é com a compensação, mas não quer dizer que na prática ela vai ficar menor. Aqui o que a gente está fazendo é compensando aquela folga que tem. Porque quando eu digo corta com 100, ela corta com 101, agora a gente vai dizer para ela corta com 100 e tal, mas eu quero que você compense a folga que tem. Então, é aquele menos 0,5 que a gente colocou. Ou seja, ao invés de gerar a linha de percurso aonde seria gerado normalmente, ela vai diminuir 0,5 milímetro. Ela vai aproximar a linha de corte do vetor. Também pode acontecer a situação contrária. Qual é a situação contrária? Eu coloquei para cortar com 100. Vamos voltar aqui, vamos também fazer a simulação. Só que deixa eu zerar isso daqui agora. Vou calcular. Só que aqui vai ser um pouquinho mais difícil, digamos assim, de explicar, porque não vai ter como referenciar, mas vocês vão entender o que eu vou mencionar aqui. Agora, situação diferente. Desenhei a peça com 100. Só que na hora ali de sair o resultado, eu fui lá verificar e a peça está com 99 milímetros. Então, é aquele erro de 1 milímetro. Só que nessa situação a peça está ficando menor do que deveria, por função dessa folguinha que tem. Então eu vou colocar uma compensação de mais 0,5, aquele mesmo critério. É 1 milímetro a diferença, mas como é de um lado e é do outro, sempre vai ser assim que a gente compensa, vai ser metade dessa diferença. Está dando 1 de diferença em função da folga que tem na sua máquina aí, a gente vai colocar mais 0,5. Então, ao invés de gerar esse vetor de corte aqui exatamente com base na fresa que seria utilizado, ele vai criar uma compensação e vai colocar ele um pouquinho mais longe, ou seja, nesse nosso caso, 0,5 mais afastado do vetor da peça que a gente quer recortar. Nessa situação, se eu preciso deixar a peça, o erro precisa aumentar a linha de corte para que a peça saia um pouquinho maior para tirar a diferença da folga, eu vou vir aqui, nessa situação vai ser 0,5 a mais. Tá ok? Aqui o que vai mudar, se vocês observarem, porque na questão que eu disse que não vai dar para simular, mas perceba aqui, ó, tenta ver a linha onde ela está aqui e ela vai dar uma afastadinha, por causa dessa compensação aqui, ó. Vou calcular agora, ó. Tá vendo que ela deu uma aumentadinha aqui? Então é essa compensação. Existe a compensação para menos e a compensação para mais. Estou cortando a peça está ficando menor do que deveria. Tenho que compensar para mais, como foi o caso. Estou cortando a peça e a peça está ficando maior do que deveria. Então eu compenso para menos. A gente utiliza o menos 5, como eu mencionei no primeiro exemplo. Tá ok?
Então, basicamente é isso, galera. Então, você pode fazer a compensação para mais, a compensação para menos, ressaltando que essa compensação é quando o erro é da folga da estrutura, aquela folga que você não consegue tirar, porque tem vários fatores. Às vezes o sistema o sistema de deslocamento que você utiliza, às vezes um tensionamento da estrutura, às vezes uma folguinha que tem no próprio eixo do spindle. Então, para não ter essa dor de cabeça, a gente descobre e a gente gera o arquivo com a compensação dessa diferença e vai chegar ali no resultado que você está buscando, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!